do colaborador para não participar ou para causar ali, né, uma demissão. Ainda tem um outro lado. Ainda tem outro lado que É. eu presenciei muito. É a questão do colaborador mesmo. O colaborador é desleixado. Ainda tem isso. Eu concordo Gente, plenamente contigo, mas eu tem gente até que é dividindo desleixada tem. mesmo. Eu tive uma vez que dar um feedback do cheiro da roupa da funcionária. Eu Nossa já tive, Senhora. já passei por essa situação, verdade. Cheirava óleo. Olha aí. Tem gente que é assim. E aí, Exato. aí eu deixo uma pergunta. Aonde está. Vamos botar essa palavra que não é a melhor, mas eu não estou encontrando uma palavra melhor para isso agora. Onde está o erro? O erro está na liderança, o erro está na falta de motivação ou de alinhamento com a empresa, o erro está na contratação, porque trouxe para dentro da empresa uma pessoa que é desleixada. Porque se eu não cuido da minha aparência pessoal, do cheiro do meu uniforme, e vou para o trabalho assim, isso mostra que eu, como pessoa, sou uma pessoa desleixada. E tem algumas Muitas coisas vezes não é que responsabilidade da empresa, às vezes é da é o pessoa. que eu ia falar. É isso que eu ia chegar, Sérgio, porque tem muitas coisas que, sim, são responsabilidade da empresa de treinar, desenvolver, direcionar, orientar, mas nesse caso, por Mas exemplo, não. o exemplo que a Thalita trouxe, gente, né, a higienização, tem vários outros pontos, né, que a gente pode citar que tem que vir de casa, vem do berço, Tem né, que ter. vem daquilo que você é enquanto construção de pessoa, de ser humano, né, de como você Exatamente. se apresenta, da sua postura, da sua personalidade e individualidade, né? E isso não dá para a gente treinar e desenvolver dentro da empresa, né? Às vezes dá, às vezes não, né, Jéssica? Às vezes a gente É, consegue, às vezes a gente não consegue. Mas consegue, aí eu te pergunto, você está trazendo para dentro da empresa uma pessoa que numa entrevista você percebe que ela é assim. Se você faz sim, uma entrevista, você faz uma dinâmica, você olha o currículo, você olha como se veste, você olha o tipo de cabelo, você olha como se exato, arruma. São vários sinais que a pessoa vai dando ali que você exatamente, percebe essa é uma pessoa que se cuida e essa é uma pessoa que é relaxada. E aí você sem tem sempre um dúvida. período de experiência, você tem 3 meses ali de experiência. Se nesses 3 meses você não detecta isso, sinto muito, você está cometendo um erro desgraçado. Mais ainda, né? Mais ainda, Porque porque é aí o você que seu não está olhar detectando a treinado, confusão. Exatamente. o seu olhar treinado, né, de pessoa líder, precisa estar apurado. E aí a gente volta naquela situação. O quanto você é conectado com a sua equipe, o quanto você é próximo para perceber o quanto você tem mostrado e direcionado dentro da cultura da organização para que essa pessoa, se tem realmente uma debilidade de percepção ali, né, muitas vezes pode acontecer, vai saber, né? E aí, o quanto você vem mostrando, direcionando e falando, mas vem cá, vamos por esse caminho aqui, vem cá, chega aqui comigo, vem cá, deixa eu pegar na sua mão, vem por aqui, né? O quanto você está próximo dessa equipe para fazer esse trabalho, né? Esse é um problema que a gente percebeu bastante, né, Sérgio? Eu já trabalhei numa loja, bastante tempo atrás, no início da minha carreira, eu fui decorador, eu fui designer de interiores. E eu trabalhava numa loja que atendia a classe A. Era só Leblon, Barra, só top, gente top. Então a gente fazia, desenhava os projetos, construía os mobiliários, né? Depois você apanhava os mobiliários na fábrica e ia montar na casa do cliente, né? E a gente sempre tinha o cuidado de estar sempre limpo, bem arrumado. Se você visse os entregadores da loja, impecáveis, mas tinha um entregador que ia todo rasgado, todo rasgado. Aí a gente dava para ele camisa, uniforme, ajuda de custo, o pessoal fazia de tudo para ele, né? Comprar roupa, dava uniforme, e ele pegava o dinheiro e usava o dinheiro com outras coisas. Às vezes pegava até a roupa dele e deixava lá, ele não se incomodava. Para ele era normal. Já que ele ia carregar e entregar o material, ele botava aquela camisa toda rasgada, suada, suja, tal,
E muitas das vezes a gente teve que limpar as paredes, as portas, de onde ele ia se arrastando para entregar um sofá, para entregar alguma coisa, porque vai se arrastando pela parede, né? E vai cagando tudo. Desculpa a palavra, mas a palavra é essa. É igualzinho quando você chama alguém na tua casa para consertar a luz, para consertar algum aparelho, né? O cara entra na tua casa, você olha para o cara assim, é raro você ver alguém de sapato limpo ou bota um propé, ou é raro você ver alguém com um uniforme limpo, as mãos limpas. Às vezes tem alguém aqui em casa que vem consertar alguma coisa, já tive muito isso, já vi muito isso, a pessoa chega, eu chegar e pedir para a pessoa, antes de mexer, vamos lavar suas mãos? É porque encosta na parede, encosta aqui e vai ficando as marcas, né, daquilo. Isso é uma falta de cuidado que pode ser da falta de visão do líder que não está vendo isso, não está treinando isso, ou pode Uhum. ser da pessoa mesmo. Às vezes é da pessoa. Agora, se a pessoa é assim e o líder não percebeu, é um erro grave do líder. Porque às vezes a liderança ela trabalha, ela treina, ela pede, ela fala, ela dá feedback e a pessoa não muda. E aí, como é que se resolve isso? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta que as pessoas geralmente me fazem, né? Me fazem nas. E aí, como é que eu resolvo isso, Sérgio? Aí, assim, eu falo, como consultor, eu falo. Dá o feedback, diz o que você espera do comportamento e dá um prazo para mudar. Se não mudar no prazo, disponibiliza novamente para o mercado de trabalho. Porque não pode estar na sua empresa. Se você aceita isso na sua empresa, você está dizendo para o seu time, para a sua equipe, que pode tudo. É a questão do exemplo que você estava falando, né? Exatamente. Eu bato muito nessa tecla porque eu acredito muito nisso, na liderança por espelhamento, né, Sérgio? E aí tem, por conta de toda essa relação, essa proximidade, esse trabalho continuado e próximo do líder com a sua equipe, com os seus liderados, né? É, não tem como, você precisa estar extremamente próximo para entender e conhecer quais são as Exatamente. fortalezas e quais são as fraquezas do seu time, da sua equipe. Se você não tiver próximo bastante, fatidicamente eles vão representar mal o negócio do qual você também representa e, por consequência, vai também atrapalhar o seu nome, enfim, né? Vem uma cadeia. Exatamente, é uma cadeia, né? Essa, essa questão da liderança por espelhamento, eu também acredito muito, né? E ela, inclusive, a gente implementou hoje na empresa, por parte da Cristiane, ela falou, a gente estava analisando, né, o que tá, qual era o maior gargalo? Então, era a questão da prospecção, né? As pessoas não estavam conseguindo. A Cristiane tava meio parada na prospecção, fazendo a parte da diretoria, né? A gestão e tudo mais, financeira, tudo. Ela falou: não, eu vou voltar para a prospecção hoje. Para quê? Não para nada, é para mostrar que dá para fazer. E aí, prospectando hoje, ela fechou 3 contratos. Então, assim, aí depois isso vai ser encaminhado, né, aos demais membros da empresa para mostrar, olha só, vejam só, dá para fazer sim. É só seguir o passo a passo, é só, né, analisar a situação, contornar as objeções que você consegue. Então, eu acredito que esse seja uma forma de espelhamento, né, de você Total. vê aquela pessoa que está na diretoria e que faz aquilo, porque você não consegue? Claro que você consegue, todos conseguem, né? Então é É. uma boa forma de fazer isso. Eu gosto de falar, Mauro, que todo mundo, praticamente todo mundo sabe fazer arroz, né? Todo mundo sabe fazer arroz. A base de fazer arroz tem arroz, óleo e água. É a base do arroz. Mas existe aquilo que é o método, né? É, e aí é com base no método, é de acordo com o método que você vai ter êxito ou não naquele arroz, né? Então, tem gente que coloca alho, tem gente que coloca alho e cebola, tem gente que fala que cebola dá problema, tem gente que bota
o açúcar, o açúcar. Né? Tem gente que bota o açúcar e faz um arroz doce, tem gente que bota o sal primeiro, tem gente que bota não sei o quê. É método, né? Então, quando você tem um líder que, logo no princípio que a gente começou a falar, né, sobre esses problemas todos identificados, a gente falou sobre o líder que põe a mão na massa, que vai lá e faz, né? Nem sempre o líder vai ter, de fato, esse papel de ir lá botar a mão na massa, mas em se tratando de uma liderança por espelhamento, quando o líder vai e bota a mão na massa para mostrar com maestria aquilo que se espera dentro de uma condução de uma equipe, para mostrar que é possível, para mostrar um método na prática, né? Para fazer com que esse espelhamento seja vivido pela sua equipe, cara, isso tem um resultado muito positivo. Não só do aprendizado e do treinamento, né, do espelhamento e tal, mas no engajamento, na produtividade, vem novamente em cadeia, mas aí numa cadeia de ascensão, né, numa cadeia muito positiva É uma de espiral progresso, ascendente, né? uma espiral ascendente, exatamente, exatamente. A outra coisa que a gente percebeu é a questão do atraso nas entregas, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? A Uhum. baixa qualidade no desempenho, a pessoa pode performar bem, né? Assim, você sabe que ela pode entregar mais, mas ela começa a fazer o corpo mole, começa a deixar para lá. Uma outra coisa que a gente vê muito, né? Desperdício. É um desperdício de insumo, desperdício de tempo, desperdício de material, desperdício do tempo das outras pessoas. É uma coisa absurda, né? Altas taxas de perdas de insumo, é o que a gente está falando aqui. Isso tudo vai impactar em quê? Gastos desnecessários. Claro. Na hora que você bota na ponta do lápis, né, você vai ver aonde está indo o teu dinheiro. Eu tive um tio já falecido que ele falava assim para mim, né? Sérgio, ó, o dinheiro entra aqui na mão, ó. Aí você fecha ele para segurar para ele não sair. Aí vai saindo por aqui, ó. Se você não tomar cuidado, ele vai sair. Cafezinho, desperdício, um monte de coisa que você joga fora, um monte de coisa que você não aproveita. E aí, quando você contabiliza isso tudo, você vai ver que a sua lucratividade diminuiu muito. Você podia ter uma lucratividade maior sem ter que aumentar preço de produto e serviço, mas as suas perdas são enormes. Eu tive um cliente ano passado que assim, ele estava perdendo em torno de 15 a 20% de insumo. É muita perda, gente. Muita perda. Muita perda. É assim, eu fiquei assustado com o tamanho de perda. Por quê? Trabalhava com comida e deixava comida fora do freezer. Ué, Meu Deus. de um dia para o outro, no calor que a gente está aqui, eu sou do Rio de Janeiro, o calor aqui é infernal, infernal mesmo, é mármore do inferno. O calor aqui é absurdo, você passa assim, às vezes, temperaturas de 60 graus, a sensação térmica é de 60 graus, isso é um absurdo. Legume, verdura, isso não existe. Se você não acondicionar bem, não existe. Então, as pessoas entregavam, os fornecedores faziam a entrega e ficava no corredor. Aí só iam pensar e verificar os alimentos no dia seguinte, mais de 50% estragado. Aí para resolver os problemas, tem que comprar no mercado. Vai ali no mercado rapidinho, compra lá o que precisa. E aí você vai pagar 10 vezes mais caro, 15 vezes mais caro, de repente não vai encontrar um produto de tão boa qualidade como você tinha comprado, como você tinha encontrado, enfim. Vai impactar uma série de outras questões que, se a gestão não tiver atenta para isso, não vai fechar o livro no final do mês, sabe? O caixa não fecha. Entra dinheiro, mas você não tem dinheiro para pagar a conta. Olha só que coisa doida, né? Eu já atendi um cliente que era assim, né? Faturava horrores, faturava muito. Tinha o melhor, que chama de Big Picanha. Era um fast food, tinha um Big Picanha maravilhoso, a região toda era filas assim homéricas, vendia muito e não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí, quando você vai ver, o dinheiro você escorria por aqui, ó. Estava escorrendo tudo, porque não tem controle,
perdas para caramba, um monte de outras coisas que estão ligadas a baixo desempenho. Porque a pessoa, quando tem alto desempenho, ela está atenta a isso tudo. E principalmente é uma coisa que a gente vai ver aqui. Jéssica, quer falar alguma coisa até aqui, Jéssica? Eu estou acelerando, porque senão a gente Não, vai. a gente vai conversando aqui, esmiuçando e vai surgindo Tem papo as aqui para 3 ou situações, 4 né? encontros, né? Ou se tem, mas eu já puxo esse gancho para falar sobre baixo índice de desenvolvimento pessoal, que na verdade acaba falando por si só, né, gente? A gente escuta demais nos treinamentos, né, que, porque a empresa não tem desenvolvimento, não tem plano de carreira, a empresa não dá treinamento, a empresa nem me escuta para saber o que eu gostaria de fazer e tal. Sempre tem esse lance, né? Como o foco é a gente falar sobre como montar uma equipe de alto desempenho, o que a gente mais escuta quando a gente está aplicando treinamentos que são justamente para essas equipes é esse tipo de reclamação, né? Mas eu não me desenvolvo porque a empresa não me dá condição, porque a empresa não tem plano de cargos e salários, porque não tem uma estrutura, Exatamente. porque não tem plano de carreira, né? Aí você fala, Jéssica, tá bom, mas acontece que a gente aqui, né, tá falando de empresas pequenas, de empresas de médio porte, né? Empresa de pequeno ou médio porte. A gente realmente não dispõe de uma estrutura para isso, né? Mas aí eu preciso dizer que se você tem hoje uma empresa que você pretende que cresça, você vai precisar ter pessoas de alto desempenho. Então, você vai precisar sim pensar em uma estrutura de desenvolvimento, de treinamento, para fazer com que essas pessoas possam crescer e que esse crescimento da sua empresa se torne viável, né? Porque mesmo uma estrutura de pequeno porte, ela precisa ter, né, essa estruturação, sim, de um plano de carreira, de um plano de cargos e salários. Jéssica, mas acontece que é todo mundo PJ, não importa, tem que ter uma estruturação de progressão para que a pessoa, para que a gente não recaia em problemas que a gente já citou aqui, de falta de senso de pertencimento, de falta de engajamento, de desmotivação, né? De alto índice de turnover, que vai fazer com que cada vez mais longe fique o sonho do teu negócio, né? Da Exatamente. solidificação do teu negócio, né? Então, acho que é muito isso. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, são os donos, os CEOs, as diretorias abrirem a mente para entender que, mesmo eu hoje tendo uma estrutura que pode ser pequena ou médio porte, se eu pretendo que o meu negócio cresça e seja sustentável e se torne de fato sustentável, eu preciso ter pessoas que façam com que esses resultados que eu almejo, que eu planejo, sejam alcançados. Como é que eu vou fazer isso? Trabalhando essas pessoas para que elas se sintam envolvidas, pertencentes, engajadas, empenhadas, né? Treinamento é a chave. É isso. Treinamento é a chave para o alto desempenho. Tem que treinar. A maestria você só alcança com pelo menos 10.000 horas de treinamento. E assim, tem uma notícia que assim, não é muito boa para muita gente, né? Mas é uma realidade. Não é a empresa que é responsável pelo desenvolvimento pessoal do colaborador. Uhum. Ela até pode facilitar isso. E muita empresa facilita. Tem empresas que constroem até universidades próprias, universidades corporativas, e Uhum. proporcionam conhecimento e tal. E eu já vi muito colaborador não está afim de fazer, não quer nem saber disso. A empresa Exatamente. dá a É o lance da oportunidade, o colaborador proximidade. não quer. É, É o lance da proximidade, né, Sérgio? Não basta. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas e de equipe, não é exclusivamente aquilo que você entenda que seja necessário e pertinente. O quanto você está próximo dessas pessoas para entender o que essa exatamente. pessoa gostaria de ter de oportunidade de crescimento e o quanto isso colabora para o meu resultado, né? Exatamente. É sempre um combinado de É um interesses. Por isso combinado, que, é. desde lá do princípio, e eu falo muito durante esses 20 anos de carreira, eu falo muito dessa relação do ganha-ganha,
porque tem que ser bacana para as duas partes. Nada Isso, nada perfeito. daquilo